Candidato Plínio, eu gostaria de saber qual é a sua posição sobre a política de valorização do salário mínimo que o governo Lula implantou em negociação com as centrais sindicais. Porque, junto com o Bolsa Família, a valorização do salário mínimo tem sido um dos fatores responsáveis pela ampliação do mercado de trabalho no Brasil, mas também pela ampliação do mercado interno. Recentemente... Ok, tempo esgotado. Por favor, candidato. A política de valorização do salário mínimo. Olha, a valorização é mínima. Quer dizer, pagar de 500, e está prometendo agora 580, coisa por aí. Isso não é nada. O Diese diz que o salário digno tem que ter R$2.000. Esse que é o salário que você tem direito. Agora, esse salarinho, esse aumentinho, não é política de valorização coisa nenhuma. Isso é uma política de manter a grande maioria ganha menos do que 2 salários mínimos. É para manter o povo na pobreza. Esse negócio de melhorar e não resolver. Quer resolver? Para resolver tem que levar para R$2.000. Aí vem a história, não tem dinheiro. Tem dinheiro. Se não pagar o juro do banqueiro, se não fizer a bolsa banqueiro, aí pode pagar perfeitamente este salário e aumentar bastante a Bolsa Família, que cá entre nós recebe menos por ano do que ganhou o Eike Batista numa concorrência na Petrobras. Numa concorrência na Petrobras, ele ganhou mais do que um ano da Bolsa Família. É possível isso? Isso é o que está errado. Isso é o que nós estamos lutando contra. É por isso que eu sou candidato. Candidata, a senhora tem 1 minuto para comentar. Candidato Plínio, a política de valorização do salário mínimo, ela se deu pactuada com as centrais. E ela não é uma política que levou a um reajuste pequeno. Ela levou a um reajuste de 67% acima da inflação, se a gente considerar até agosto. Ou seja, um reajuste real. O fato é que, daqui para frente, a gente tem de se comprometer com um reajuste sistemático do salário mínimo. E esse reajuste sistemático do salário mínimo, sem dúvida, vai elevar o salário mínimo bem acima, no período 2011 2014, bem acima dos R$600 prometidos pelo candidato Serra. Isso porque é possível hoje, no Brasil, a gente passar a ter uma política sistemática. O que é diferente na nossa política? Primeiro, ela é uma política de longo prazo. Depois, ela é uma política que faz com que o salário mínimo incorpore inflação e ganhos reais. Tempo esgotado, candidata. 1 minuto para o candidato Plínio de Arruda Sampaio. Marina, se você tivesse mais uma... Dilma, se você tivesse mais uma vez, eu ainda ia fazer uma pergunta. Você viveria com um salário mínimo? Vamos ser franco, responda aqui. Você acha que é possível viver com um salário mínimo? Na verdade, quando você fala ao acordo das centrais, 80% dos trabalhadores desse país não são sindicalizados. Então, esses coitados ficam à mercê dos seus patrões. Não tem política salarial nenhuma, nem valorização nenhuma. O que tem é uma douração de pílula para manter o salário baixíssimo, que é um salário de miséria. Você que está me ouvindo sabe disso. Você que tem 2 salários mínimos para baixo, você sabe do que eu estou falando. Se a Dilma vivesse com o seu salário mínimo, não tenha dúvida que ia para 2.000 do Diese. Isso é que precisa mudar. Muito bem. Todos perguntaram, Então, candidata Dilma, no último debate, você ficou meio nervosa com o meu comentário sobre o escândalo Erenice. A verdade é que a corrupção bateu na sala ao lado. A corrupção bateu na sala do lado. Aí de duas uma. Ou você é conivente, ou você é incompetente. Você vai ter que escolher muita gente. Você tem competência para escolher? Ou vai escolher outras Erenices por aí? Essa é a minha pergunta. Nenhuma coisa nem outra, Plínio. Eu acredito
que todas as acusações e as denúncias têm de ser apuradas de forma, assim, rigorosa. Ninguém está acima de qualquer suspeita. E queria dizer mais uma coisa. Na verdade, o que é importante é que não se deixe nada sem apurar. E mais do que isso, se as pessoas cometem malfeitos, elas vão pagar pelo que fizeram. Mas antes delas pagarem, nós temos de fazer uma investigação acurada. Eu queria te assegurar, Plínio, que, sem sombra de dúvida, sim, até o momento em que, se eu for eleito, eu assumir a presidência da República, o governo não concluir a apuração tanto do caso da Receita quanto do caso da Casa Civil, eu te asseguro que eu irei investigá-lo até o fim. Eu tenho 25 anos de vida pública, Plínio. Não concordo de forma alguma que qualquer partido ou qualquer instituição estão livres de ter pessoas cometendo malfeitos. O que importa é que a gente tenha instituições que sejam capazes de fiscalizar, de apurar e de punir. É essa a única garantia que nós temos de assegurar que, em vez das pessoas servirem ao Estado, como é o que nós queremos, as pessoas se sirvam do Estado. O candidato Plínio Arruda Sampaio tem direito à réplica de 1 minuto, por favor. Dilma, eu não estou falando de suposições, não é verdade? Eu estou falando de fatos. Fatos. A corrupção é inaceitável. E a verdade é que ela bateu na porta da Casa Civil 2 vezes. E até agora não se viu culpado. O governo não reconheceu nenhum culpado, até agora. A Justiça já está investigando a turma do Mensalão, né? A Justiça já começou a investigar a Erenice, mas o governo não veio dizer se tinha culpa ou não tinha culpa. O governo sempre está tudo muito bem. O PSOL não aceita corrupção. Ou é conivência ou é incompetência. Eu prefiro até acreditar que seja incompetência, mas você vai ter que nomear muita gente. Não sei se está preparada para isso. Eu quero dirigir a pergunta ao candidato Plínio. Candidato Plínio, no último debate que nós tivemos juntos, nós conversamos a respeito, debatemos a respeito do ProUni e do ReUni. O ProUni levou 700 mil jovens a ter bolsas de estudo através da redução de tributos. E o ReUni foi a recomposição, a reconstituição das universidades públicas federais, que também permitiu mais 800 mil jovens terem oportunidade. Qual a sua avaliação real desses programas? Candidato Plínio. O ProUni é um jeito de dar dinheiro do governo para a escola particular, inclusive para a faculdade, que é fábrica de diploma. E o ReUni é um projeto do Banco Mundial para fazer a difusão do ensino universitário e reduzir a capacidade do ensino de tal maneira a ter um profissional meia-boca, barato no mercado mundial. Sou contra os dois. ProUni, sim, ProUni multiplicado, mas no governo, na USP, nas faculdades federais, que são boas, faz mais campo, põe mais gente, ProUni, mas dentro da escola pública. ReUni, não. Universidade brasileira é para ter a mesma categoria do que qualquer outra universidade. Isso são essas belezuras que o governo inventa para não resolver o seu problema, para não resolver o problema da igualdade, para não resolver o problema da competência do brasileiro. É uma maneira de contentar e não resolver. E é isso que eu acho que é a maior crítica que eu faço ao governo, ao seu governo, ao governo do Lula, que você, na verdade, representa aqui. Candidata, tem 1 minuto. Tem de zerar, né? Olha, eu sou tão bom que nem uso tudo. Eu dei 4 minutos para ela. Candidato Plínio, eu acho que você confunde o ReUni. O ReUni é a forma pela qual o governo federal voltou a investir nas universidades públicas federais.
Foram criadas 14 novas universidades e 124 campos. Não é uma determinação do Banco Mundial. Estava na Constituição brasileira, e foi retirado dela, a obrigatoriedade da interiorização, de tal forma que houvesse oportunidade para os jovens desse país não ter de sair dos seus municípios para estudar nos outros municípios. O REUNE é um processo pelo qual o governo federal está voltando a investir nas universidades públicas federais. O ProUni é outro programa. O ProUni troca impostos, redução de impostos por bolsas. O REUNE foi 800 mil jovens, o ProUni foram 700 mil jovens. Os dois dão 1.500.000 vagas. Candidato Plínio Arruda tem 1 minuto. Olha, eu acho que, de fato, você não está preparada. Você vem aqui para falar as coisas do Lula, mas você não preparou. O REUNE, vou dar para você, leia a Úrsula Hum, está no meu site, Plínio 50, você vai lá, está lá. O REUNE é parte de um projeto feito pelo Banco Mundial para expandir o ensino universitário em 4 países, África do Sul, Índia, União Soviética e Brasil, para criar um profissional de 2ª categoria. Está lá escrito, está lá mostrado. Este é o REUNE. Agora, o ProUni é evidente, não há a menor dúvida que o ProUni é para pegar dinheirinho e passar para as faculdades, muitas das quais são próprias indústrias de dar diploma. Se o PSOL for para o governo, isso tudo vai ser fechado. Dinheiro público para a escola pública, dinheiro público só para o povo brasileiro. Candidata Dilma, boa noite. Esse governo foi marcado por grandes escândalos de corrupção. O mensalão é um deles, mais recentemente as quebras de sigilo na Receita Federal, os escândalos na Casa Civil e outros que a gente conhece. A minha pergunta é, ao assumir o mandato, se a senhora for eleita, a senhora vai ter autoridade para que isso não aconteça mais? A senhora vai conseguir controlar o PT ou vai lhe caber o papel de varrer a sujeira para baixo do tapete? Olha, pode ter certeza que eu vou apurar e vou, de forma assim, sistemática, garantir que haja profissionalismo e meritocracia no governo. Aliás, eu queria destacar uma coisa interessante. Sempre falam que eu sou uma pessoa muito firme, muito dura no que se refere aos assuntos públicos. Até sou criticada por isso. Eu considero que é imprescindível que a gestão pública prime pelo respeito aos interesses públicos. Eu não considero e não concordo que o governo do presidente Lula foi um governo dos escândalos. Eu acho que o governo do presidente Lula foi um governo que reforçou a Polícia Federal. Nunca houve tantas prisões de corrupção no Brasil. Nunca a Controladoria Geral da União colocou todas as contas do governo transparentemente no portal da transparência, deixando elas bastante claras, o que não ocorre nos outros estados da federação. Aliás, em alguns até ocorre, em outros não, como é o caso de São Paulo. Não estão todas as contas no portal. Além disso, o que acontece? Acontece que é importantíssimo que a gente tenha também o Ministério Público Federal com toda a liberdade e autonomia. Não houve no nosso governo o engavetador geral. Por isso, pode ter certeza, não vou varrer nada para baixo do tapete. Eu vou apurar tudo em tempo e rápido. Comentário do candidato do PSOL, 1 minuto, por favor. Olha, eu acho que a Dilma não vai controlar o PT por uma razão simples. Ela não é do PT. Ela nunca foi do PT. Aquele velho PT que eu fiz parte, o PT da ideologia, não tinha Marina lá. Naquele tempo ela estava com o Brizola. Agora, ela vai entrar lá e vai controlar? Não vai controlar. Pode ficar tranquilo que não vai controlar. E o fato que ela está dizendo, olha, o presidente Lula fez mais inquérito que todos, é porque houve muita roubalheira, então, porque senão não precisava fazer tanto inquérito. A prova disso é que, se tem tanto inquérito, é porque teve muita gente roubando mesmo. Né? De modo que eu queria dizer, não tem autoridade. Esse é o problema da Dilma. A Dilma é uma pessoa fabricada. Ela foi fabricada pelo Lula, pelas coisas da cabeça do Lula. Nós vamos ver
Mas não vamos ver, porque ela não vai chegar lá. Mas se chegar, nós vamos ver.